Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 1 e 2. Vamos ler. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Pai, obrigado, Senhor, por este culto maravilhoso. Obrigado pela ministração que tivemos aqui, Senhor. Como o Senhor usou os teus ministros aqui em cima deste local, Senhor. Nós desejamos que esta onda de fogo tenha queimado a tua igreja, Senhor. E mais, que ela venha, Senhor, chamuscar a vizinhança aqui, Senhor. Que ninguém possa ficar, Senhor, incólume. Que ninguém possa ficar sem ser tocado por este vento, por esta chama de avivamento, Senhor, que tem soprado aqui na tua casa. E que essa palavra possa tocar agora dos corações, possa ser uma chave na minha vida e na vida de todos os presentes aqui. Nós oramos a Ti, dando glórias a Deus. Só o Senhor é Deus, em nome de Jesus, amém. E nós vamos falar hoje sobre a lei dos crentes. Não é um termo que eu conhecia muito, mas aqui nessa região é bem comum a gente ouvir falar. Eu já tinha ouvido falar uma vez ou outra, ainda lá na minha terra, mas aqui parece que é mais usado, né? As pessoas gostam de uma oração, elas gostam de uma visita, elas gostam de uma imposição de mãos, elas gostam de pedir cura, amém, está tudo certo. Mas se você falar assim, você precisa mudar seus caminhos, você precisa se converter, e se isso para essa pessoa parecer ser virar crente, elas costumam dizer assim: está tudo bem, mas eu não estou pronto ainda para mudar para a lei dos crentes. Não sei se aqui tem alguém que ainda não se mudou para a lei dos crentes. Se não tiver, elas vão pegar você hoje pelo pé, amém? E se tem alguém aqui que acha que já mudou, talvez vai descobrir que não mudou ainda, que está precisando de acertar algumas coisas para migrar definitivamente para a lei dos crentes. Mas vamos explicar que lei de crente é essa, né? Se isso é verdade, se há mentira nisso, se há exageros, né? Se há verdade em tudo isso que se diz. Primeiro nós temos que entender o que é lei, né? E eu, pesquisando rapidamente, achei um conceito, né? E vou ler aqui para vocês. Lei é uma regra, uma prescrição escrita que emana da autoridade soberana de uma dada sociedade e impõe a todos os indivíduos a obrigação de submeter-se a ela, sob pena de sanções. Então toda nação, todo grupo confederado ou instituído por lei precisa de um código de princípios e leis, deveres e direitos que os seus cidadãos devem exercer e usufruir. Então, para que serve a lei? A lei serve para igualar as pessoas, ou é o que a gente gostaria que fosse, né? Não é bem assim, mas é o que se espera da lei, do conjunto de leis de um país, né? Ele vai igualar as pessoas, né? Ele é emanado de uma autoridade. Essa autoridade pode ser constituída por um grupo de pessoas que escreve essas leis. Esse grupo é chamado de legisladores, né? Num governo democrático como o governo do Brasil, né? Ou deveria ser, a gente não sabe direito, mas enfim, num governo chamado democrático, as leis deveriam ser compostas por homens chamados de legisladores, que aqui nós chamamos de vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores. Esses homens, eles deveriam nos representar, e de acordo com a necessidade de cada parte da população que cada um desses homens representa, então as leis deveriam regular direitos e deveres iguais para todos. Bem, esse é o país maravilhoso que a gente deseja. Não é bem assim na prática, mas vamos torcer que seja um dia.
né? Muito bem, no regime monárquico, isso também pode acontecer. As leis podem ser dadas por quem o rei determinar que escreva as leis, né? Ou, conforme for o tipo de monarquia, o rei mesmo escreve a lei, né? Isso depende de cada regime e de cada situação. Nós sonhamos e queremos viver num regime chamado de regime teocrático. E nesse regime, quem determina as leis é uma pessoa só. Ele não pede opinião, não há quem possa aconselhá-lo, não há quem possa ensiná-lo, não há quem possa contestá-lo, porque ele é imutável, como eles cantaram. Apesar de ser acessível, ele é infalível, ele não falha, ele não muda, ele não se equivoca e ele nunca comete injustiça. Nunca. Nós estamos falando desse reino teocrático que é governo único e soberano do nosso Deus. Para quem é a lei? A lei é para todas as pessoas que vivem dentro desse regime. Todas as pessoas que aceitam viver dentro desse regime. Então, se você quer viver do Brasil como um cidadão que possui direitos e deveres, e com todos os seus direitos de ir e vir devidamente preservados, você precisa estar dentro da lei. Você precisa observar o que a lei do seu país diz. E uma das coisas que a lei dos países dizem que, para que você possa ter direito a viver daquela nação, você precisa ter nascido nela. Você precisa, se não nasceu nela, ser pelo menos filho de quem nasceu. Em alguns outros países, neto ou bisneto, depende de cada país. Há países que estendem o direito de cidadania a mais de 2 ou 3 gerações. Há outros países que são mais rígidos, né? Então, para você poder viver num país, você precisa observar as leis desse país, segui-las. E para ter direito de ser chamado cidadão, você tem que ser filho daquela terra, filho de alguém daquela terra, ou um grupo de pessoas da lei, de autoridade da lei, vão deixar com que você, vão permitir que você viva legalmente naquele país e podem até te conferir uma cidadania daquele país, ainda que você não seja nativo, ainda que você não tenha nenhum parentesco nativo naquela terra, conforme for as leis desse país. E se você conseguir se adequar às leis desse país, provavelmente você pode conseguir cidadania e direito de morar nesse país. Qual é a diferença da lei dos homens para a lei de Deus? A lei dos homens é falível. Falível. Ela não consegue, por si só, resolver todas as situações, todas as possibilidades que porventura venham surgir na sociedade. E é normal, é comum que vez ou outra, dentro da lei, surja um penduricalhozinho. É possível que juízes façam certas interpretações, e eles vão dar o nome disso de jurisprudência, né? Para poder explicar certos detalhes que até então ninguém tinha percebido da lei. A grosso modo, porque eu não sou advogado, acho que aqui deve ter um ou outro advogado aqui, não sei, mas não vem ao caso. A lei dos homens muitas vezes é parcial. A lei dos homens muitas vezes é parcial. Ela pode pender mais para um lado do que para o outro. Nesse caso, ela deixa de ser justa. Para a lei dos homens, você é justo se você conseguir cumprir as leis, o código de leis deste país, desta nação. Ser considerado uma pessoa justa do Brasil é você seguir as leis do Brasil. Ser considerado uma pessoa justa nos Estados Unidos é cumprir as leis de lá,
e assim por diante. Não quer dizer que você seja justo no Brasil, que você será justo na Arábia Saudita, cujas leis são outras. Então, para o árabe, o justo é diferente do justo do Brasil, e que é diferente do justo na Suécia. E o mesmo juiz, com a mesma lei, com a mesma caneta, pode dar vereditos diferentes para as mesmas situações, dependendo de quem ele está julgando. Acontece ou não? Atualmente, a gente está vendo isso aí, um show triste de interpretações parciais. Isso acontece muito. Mas a diferença que há é que na lei de Deus não há parcialidade. Deus nunca vai julgar alguém de uma maneira mais ou menos justa do que outro. Deus nunca vai interpretar uma lei que Ele deu, porque as leis de Deus são eternas. Ainda que suas aplicações sejam temporais, de acordo com o período, como por exemplo, na caminhada do povo lá no deserto. Mas os princípios de Deus, que geram as suas leis, estes são eternos. Se Deus nunca erra, se Deus nunca falha, então as suas leis nunca falham. Nós não nos apresentamos, ou nós não seguimos apenas a lei de uma nação. Nós podemos também seguir a lei de uma empresa. Nós somos acometidos à lei dos nossos pais. Também ninguém aqui discute. Toda criança cresce num regime de deveres e de direitos dentro da sua casa. Os pais precisam dar direitos e deveres para os seus filhos, limites para os seus filhos. Por quê? Primeiro, porque pais governam seus filhos porque eles os amam. Como os pais sabem muito mais, são muito mais experientes, são muito mais velhos do que os seus filhos, principalmente as crianças, eles sabem que quando dizem não para alguma coisa, primeira coisa, eles estão preservando a segurança e a vida de seus filhos. Ainda que uma criança não entenda, que ela não concorde, mas se o pai diz assim, não ponha o dedo na tomada, a criança ela não sabe que naquela tomada está circulando uma corrente elétrica e que pode matá-la ou aleijá-la. E o pai não vai ter tempo de explicar para ela, e nem ela tem condições de saber o que é uma corrente elétrica. Então o pai simplesmente diz não. E nem sempre dá para explicar o não de um pai. Ninguém estranha isso. Todo mundo acha isso normal. Quando se diz sobre a lei dos crentes, as pessoas se assustam e elas acham que não precisam da lei dos crentes. Elas se submetem à lei do seu país, elas se submetem à lei do seu trabalho, elas se submetem ou já se submeteram à lei de seus pais, elas se submetem à lei da sociedade circunvizinha. Então todos nós estamos acostumados ou precisamos cumprir leis. Mas quando se fala em cumprir a lei dos crentes, as pessoas realmente se assustam e muitas delas não querem cumprir. E eu vou dizer algumas verdades aqui sobre a lei dos crentes. Primeira coisa, não existe lei dos crentes. Primeira notícia que eu preciso te dar: não existe lei dos crentes. Isto é uma mentira que te contaram. Nós não criamos lei nenhuma. Nós seguimos leis do nosso Deus. Então não existe lei dos crentes, existe lei de Deus. E a lei de Deus, ela é muito mais leve do que vocês podem imaginar. E ao mesmo tempo, ela é muito mais difícil do que vocês podem imaginar. Não entendi, não é para entender, é para crer. Por isso que nós somos chamados de
crentes. Nós não entendemos tudo, mas se é dele, nós cremos. Nós não sabemos tudo, mas se vem dele, nós aceitamos. No que se diz por aí, é que todo crente é pobre. Aqui talvez não tenha essa cultura, mas eu conheço lugares onde as pessoas associam a figura do crente a pessoas de baixa renda, pessoas pobres. Olha, isto é mais uma mentira. Há muitas pessoas abastadas, há muitas pessoas de boa condição financeira que são grandes servos de Deus. Isto é uma grande mentira. Eu vou dizer outra coisa: nós não estamos aqui para pregar prosperidade financeira, mas conheço muita gente que depois que se converteu, que depois que foi para essa tal lei de crente, teve prosperidade financeira na sua vida, e alguns até enriqueceram. Então, essa história de que para ser crente tem que ser pobre, e vou dizer outra verdade: para ser crente tem que fazer voto de pobreza, isto é mentira. O conceito de riqueza e de pobreza de Deus, para Deus, não tem a ver com seus bens materiais, não tem a ver com sua conta bancária, não tem a ver com quanto você ganha, nem com o tamanho da sua casa, nem com o seu carro. Oh, Mateus, glória a Deus, eu estava precisando demais dessa água. Como é que você trouxe? Pode deixar outra aí. Obrigado. Então vamos acabar com essa conversa, com essa história de que crente, para ser crente, tem que ser pobre. Outra mentira que contaram para vocês. Presta atenção, jovens. Crente não tem vida social. Cadê os jovens aqui? Vocês não têm vida social não, jovens? Quem tem vida social, levanta a mão. Hoje um bocado de jovem estava no evento social. Eles estavam lá na casa de Júnior e Rayane. Direto esses jovens estão por aí fazendo bagunça. E se você não tem vida social com a sua esposa, você que é adulto, eu vou dizer outra verdade para você: você está perdendo seu tempo. Ah, não, mas eu não tenho vida social com a minha esposa, com os meus filhos, porque a gente não tem dinheiro para sair. Meu amigo, vai brincar de pique-esconde com seu filho. Vai ali para aquele campo ali, dá umas voltas naquele campo. Eu ouvi um pastor contando uma vez: você compra um picolé, dá para sua esposa, depois ela compra outro, te dá. Tem sempre um jeito de você ter vida social. E muitos casamentos estão acabando porque pessoas se negam a ter uma vida social com a sua esposa. A sua esposa se nega a ter uma vida social com o seu esposo. Em troca de desculpas, eu espero que essa desculpa de não posso ter vida social com você porque nós somos crentes e crentes não podem ter vida social. Isto é uma mentira. Crente não pode beber. Verdade ou mentira? Mentira. Crente pode beber. Meu Deus, eu acabei de beber agora e foi uma delícia. Tem gente bebendo aqui no culto, que estou olhando para não tá aqui bebendo agora, enchendo a cara. Tá boa essa água aí, Bruno? Glória a Deus. O crente pode beber sim. Nós evitamos, evidentemente, as bebidas que nos fazem mal, principalmente as bebidas alcoólicas. Porque, na verdade, são dois os grandes motivos. Quando você fala que a bebida alcoólica faz mal, aí você pensa assim, aí vem logo uma vozinha que fala assim: mas café também faz mal. Mas Coca-Cola também faz mal. Concordo, faz mal mesmo. Mas não vai, é só você ler um pouquinho, só você ler um pouquinho de nada, você vai ver que não chega nem perto de uma vida arrasada pelo álcool. Eu nunca ouvi falar de alguém na sarjeta, sujo, largado da família, transtornado, um pedaço de carne, praticamente sem humanidade, porque é viciado em Coca-Cola. Nunca ouvi. Não sei se tem aqui nesse lugar. Tem aqui?
Eu nunca ouvi falar que tem alguém que largou a mulher, foi embora de casa, bateu nos filhos, quebrou tudo em casa porque ele chegou e não tinha café. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar disso. Agora, o que eu sei, não de uma história, mas de milhares delas, todo dia, toda hora nós vemos, e infelizmente nesse lugar, basta você dar uma volta de manhã, 7 horas da manhã, tem um bando de gente enchendo a cara com bebida alcoólica e acabando com suas vidas. É por isso que nós não bebemos. Então, esta conversa diabólica de que não, peraí, quem fala que bebida alcoólica faz mal, não deveria beber também café, tal. Se você tem um problema com o café, se você tem uma gastrite, realmente melhor parar. Melhor parar. Pare sim, não tem problema nenhum. Mas não venha com essa história de que não tente comparar uma coisa com a outra. É até estranho a gente tentar lembrar vocês, porque isso está muito fácil, né? É muito fácil. Eu falei 2 motivos que a gente não deve evitar a bebida alcoólica. Um deles é esse, porque a bebida alcoólica, ela tem uma condição absurda de vício. E o vício significa uma armadilha de aprisionamento, ok? O vício significa uma armadilha de... mas café também vicia, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos combinar. É a mesma história que eu acabei de falar agora. Você não vê ninguém aí tendo crise de abstinência por causa de café. Uma vez ou outra alguém fala aí que tem uma dor de cabeça, mas eu nem sei se isso é realmente associado ao café. Mas se tiver, toma lá um cafezinho e tudo certo. Problema não. Uma outra coisa tem a ver com a condição de aparência do mal. Como a bebida alcoólica, assim como outros vícios, que eu não preciso citar aqui agora, eles são muito ligados à vida mundana. Ainda que você possa discutir se faz mal, se não faz, se pode, se não pode, independente disso, esses vícios, eles são ligados à vida mundana. Não por mim, não foram os crentes que classificaram isso, o próprio mundo classificou. Você quer saber de uma coisa? Se você pegar um copo de refrigerante e sentar num bar, é muito mais fácil um ímpio chegar e passar por você e falar assim: ah lá o crente bebendo. O primeiro que vai dizer é o próprio ímpio, o próprio mundano. Ele vai te acusar, porque ele sabe, ele mesmo criou o preconceito de que a bebida é algo que tem a ver com o mundo. Então se você é crente, você não pode beber. Então por este lado, você também não pode beber. Você também tem que evitar a bebida, principalmente quando se trata de escandalizar a igreja. Se você quer ter uma vida santa diante de Deus, não escandalize a igreja. É claro, tem muitas outras formas de escandalizar a igreja, essa é só uma delas. Crente não pode ir para balada. Verdade ou mentira? Mentira! Crente pode ir para balada sim. Teve uma lá em casa hoje. Teve uma na casa de Júnior. Não sei mais a casa de alguém aqui. A gente estava aqui no café da manhã. A gente teve uma ideia: vamos fazer um almoço? Vamos chamar aí uns 3 ou 4, porque não tinha muito arroz, não é não? Vamos fazer uma baguncinha? Vamos fazer uma balada, gente? Muita Coca-Cola, muito suco, água, franguinho frito. Nós nos esbaldamos, gente. Nós achamos graça. Nós conversamos. Mas quando o pessoal foi embora, nós saímos mais amigos do que já éramos. Nós saímos amando mais as nossas esposas do que já amávamos. Então as nossas baladas nunca nos trazem prejuízos. As nossas baladas sempre nos trazem benefícios. Uma gordurinha a mais, outra a menos, que também deveria evitar, eu confesso. Mas do modo geral, vocês vão ouvir falar, e eu preciso dizer isso, me perdoem, há verdades que eu sei que elas são passivas de comentários, elas podem ofender as pessoas, mas vou falar a verdade. Teve uma facada não sei aonde, procura um crente lá, não tem. Teve uma discussão não sei aonde aí, e aí o rapaz sacou de uma arma e deu 5 tiros e matou 5 pessoas e feriu mais 3. Pergunta se tinha algum crente lá no meio. Não tinha crente lá no meio. Crente tem pouca cultura.
É uma outra mentira, né? Hoje nós temos mais crentes na universidade que qualquer outro tipo de cultura. Depois do advento da reforma protestante, as faculdades, as grandes universidades do mundo foram pipocando pela Europa fora, todas ou a grande maioria fruto da reforma e de homens maravilhosos e super inteligentes que foram sendo levantados, homens de Deus. Cito aqui Johann Kepler, astrônomo, Nicolau Copérnico, matemático e astrônomo, Isaac Newton, aquele da maçã, vocês lembram, né? Ampère, da corrente elétrica. Vou dizer um nome aqui que vocês vão ficar assustados: Darwin. Darwin também era um cristão, viu, gente? Depois, se alguém tiver dúvida, me pergunta que eu vou explicar. Darwin era cristão, sim. Thomas Edison, um homem que teve mais de 1.200 patentes. Vou citar outro: Albert Einstein, o maior físico de todos os tempos, uma das mentes mais privilegiadas da história da humanidade. E pasme, meus irmãos, 65% dos ganhadores de prêmio Nobel são cristãos. São pessoas que creem em Deus, são crentes. Então, se 65% dos ganhadores do Nobel são cristãos, eu não vou ficar assustado se alguém aqui do nosso meio um dia ganhar um prêmio Nobel, quem sabe, não é? As inscrições estão abertas aí, os irmãos podem dar os nomes aí. Crente não pode curtir a vida, aí está parecido com a balada, né? Crente pode curtir a vida, crente pode curtir não, crente deve curtir a vida. Mas acontece que a nossa ideia de vida é um pouco diferente. A nossa ideia de vida é a ideia que está escrita em João 10: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Porque a nossa vida é plena, porque nós extraímos vida do dono da vida. A nossa vida é total, a nossa vida é abundante, porque nós estamos alicerçados no dono da vida. Ele tem vida sem igual, ele tem vida sem parar, ele é um manancial de vida. Então, quando você curte a vida de Jesus, meu irmão, minha irmã, não acaba nunca mais. A vida vai, tem mais vida hoje, tem mais vida amanhã. E vou dizer uma coisa: na hora que o crente dorme, de uma vez por todas, na hora que o crente morre, ele continua tendo vida, e vida eterna. É por isso que nós curtimos muito a vida. Meu irmão, curta a vida que Deus te deu. Nós não estamos na lei dos crentes, nós estamos na lei de Deus. E a lei de Deus, ela ficou bem mais fácil de entender, porque o filho dele desceu aqui, veio morar conosco, veio falar assim: peraí, aquele monte de lei que foi dada lá por Moisés, vamos simplificar essa história. E ele disse assim, lá em João 13, ele disse assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Essa é a lei, esse é o mandamento. Quer saber se é que existe uma lei de crente? É essa, meu irmão: se eu te amar, eu não falo mal de você. Meu irmão, se eu te amar, eu não desejo mal para você. Você tem um termômetro fácil na sua casa. Escolhe a pessoa que você tem mais dificuldade de relacionamento e comece a orar para que ela tenha sucesso na vida. Comece a orar para que Deus lhe dê saúde. Não aceite que uma má notícia vinda sobre aquela pessoa enche o seu coração de alegria. Ah, tal pessoa se deu mal em tal situação. Bem feito nada, misericórdia. Deus abençoa ele, Pai. Eu sei que era difícil, eu tenho as minhas diferenças com ele ou com ela, mas Senhor, eu tenho que amar essa pessoa. Faça, meu irmão, faça, minha irmã, faça esse exercício. Isto é exercício de crente, isto é malhação de crente, isto é academia de crente, sabe? Alter de crente é você escolher gente que você não gosta e falar assim: eu vou gostar dessa pessoa na marra. Começa a orar por ela, passa uma semana orando. Se não gostar, passa 2 semanas orando. Vai orando até você falar assim: ou vontade de estar perto daquela pessoa. O amor que está em nós é o amor de Deus, e ele é impossível de caber em nós. O amor de Deus é grande, meu irmão, não tem como segurar aqui dentro não. O amor de Deus faz você
irromper, faz você ir além, faz você distribuir. Não é possível segurar o amor de Deus nas mãos, não é possível segurar o amor de Deus dentro de uma caixa, não é possível segurar o amor de Deus dentro de uma religião, dentro de um dogma religioso. O amor de Deus, ele é muito maior do que você, ele é muito maior do que essa casa, ele é muito maior do que o instituto, ele é muito maior do que as religiões. O amor de Deus é sobre todo o universo e ele escolheu a mim. O Pai está falando do amor dele essa noite, e ele encheu meu coração de amor por vocês. E vocês precisam me amar. Vocês precisam fazer o exercício de amor. Eu sei que não é fácil, mas é só começar o Pai. É só começar a amar o Pai. Vocês vão se sentir amados. E quando você se sente amado, você começa a expirar amor. Você começa a perfumar amor. É assim que acontece com o amor de Deus. Ele exala. Ele não cabe dentro de você. Você não é um frasco que cabe amor de Deus. Todos nós somos frascos abertos, porque o amor de Deus não cabe dentro de nós. Glória a Deus por isso. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Quer cumprir a lei de Deus, meu irmão? Ame. A lei de Deus nos faz livres. Ele gera, a liberdade que Deus nos dá é fruto do DNA que vem do céu. Olha que texto interessante em Gálatas 5, 22 e 23. Diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Você não está debaixo de uma maldição, você não está debaixo de uma lei de perdição, você não tem uma condenação sobre sua vida se você gerar o DNA do céu. Meus irmãos, quando você vai sentindo essas coisas acontecerem em você, saiba de uma coisa: Deus está te transformando, Deus está inserindo em você o seu DNA. Esse é o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito anula em sua vida todo o efeito da lei da morte. Salmo 119, 165 diz assim: muita paz tem os que amam a lei do Senhor, e neles não há tropeço. A lei do Senhor nos garante paz. João 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. Esse elo de amor, esse elo de amor, onde você ama o Criador, onde você é grato porque Ele fez por você, esse elo de amor faz com que você seja amado pelo Filho dele, porque o Filho dele, Jesus, só ama quem ama o Pai. E quando você ama o Pai, o Filho te ama, e quando Ele te ama, Ele passa a se manifestar em você. Então você imagina bem, se você já leu os Evangelhos, você já leu o que Cristo fez, o sem número de milagres e grandes coisas. Se Jesus se manifestar em você, um pouco do seu ministério, você vai começar a andar sobre as águas, meu irmão. Se você ama o Pai, grandes coisas podem ser feitas. Ou essa Bíblia é mentirosa. Então é o amor. E se o amor é a lei de Deus, é esta lei, o amor, que vai trazer a manifestação do Filho. Há um trecho da palavra do Senhor que diz assim: a terra está gemendo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. A lei do Senhor te dá cidadania. Quando você começa a cumprir a lei de Deus, você vai tendo sobre você a outorga da cidadania de Deus. E para entrar no reino dele, e para ter direito a tudo que ele tem para você, você precisa ser cidadão do céu. E nessa noite aqui, nós vamos formar novos cidadãos do céu. Nessa noite aqui, nós vamos decretar que mais cidadãos
conseguiram o seu visto de entrada no céu. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. João capítulo 14, versículo 3. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Eu vou ler de novo. Filipenses 3:20, guarde esse versículo, e quando você for ler hoje à noite, eu espero que vocês leiam. Troque esse "mas nós somos" e diz assim: "mas eu sou". Viu, Kathleen? Mas Kathleen é cidadã do céu e está esperando ansiosamente o nosso Salvador. Viu, Júnior? Mas Júnior é um cidadão do céu e está esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. O que é proibido ao crente? Todas as proibições que vocês ouviram falar até agora são mentiras. Eu mostrei para vocês, são mentiras. Mas de fato, o que é uma proibição na lei que os crentes seguem? Não é a lei dos crentes, mas é a lei que os crentes seguem. Crente não pode ser triste. Quer dizer que você não possa estar triste em algum momento da sua vida, não é isso. Mas o crente não pode ser invariavelmente triste. Lembra daquele desenho, ó céus, ó mundo cruel? Não tinha um personagem que dizia assim, ó dia? Tem um personagem no desenho que acho que a maioria não deve ter, deve ser de uns tempos mais antigos aí, do tempo da Elisângela, eu acho. Meus irmãos, Filipenses diz assim: alegrai-vos do Senhor. Novamente vos digo, alegrai-vos. Nós não podemos viver uma vida de tristeza quando nós descobrimos que somos príncipes. Não dá para você ser triste se você souber que você é uma pessoa mais rica desse universo. Você é herdeiro de tudo isso que foi criado. É impossível viver uma vida de tristeza. O crente, ele não pode ser triste. Ele pode ter momentos de aflições, ele pode ter momentos de dificuldades, pode ter decepções, mas ele sabe, não, hoje está ruim, mas amanhã vai melhorar. E se não melhorar amanhã, depois de amanhã vai melhorar. E se não melhorar nunca mais, não tem problema. Eu vou para a eternidade com Cristo. Eu vou viver para sempre no céu de amor com Deus, seja lá no céu, seja numa nova terra aqui. Não importa, eu estando com meu Deus, eu vivendo com meu Cristo para sempre, eu serei feliz, e isto me faz feliz agora. Outra lei que os crentes precisam saber, que outra proibição dos crentes: crente não pode andar de cabeça baixa. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Lá em Colossenses 3 disse isso. Meus irmãos, o crente não pode ser decepcionado e abaixar a cabeça dele. Sabe por quê? Porque o nosso Deus está aqui, não está aqui. O nosso Deus não está lá no inferno. O nosso Deus pode chegar lá, mas o recurso de Deus está acima dos montes. Quando o salmista disse assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Porque naquela época os montes representavam deuses, mas o socorro dele estava além dos montes. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, que fez os montes, que fez esse lugar, que fez a Bahia, que fez o Brasil, que fez o dinheiro, que fez o Bolsa Família, que fez a política, que fez os
governos, o nosso Deus está acima de todas as coisas, e é para Ele que nós olhamos, é para Ele que nós depositamos a nossa confiança. Deposite a sua confiança neste Deus. A nossa tendência carnal é de olhar para baixo, porque para baixo está a terra, e a sepultura está sempre nos chamando. A cova está sempre nos chamando. Então quando nós nos entristecemos, a tendência é de olharmos para baixo, é baixar a cabeça, é andar assim, ó. Enquanto isso, Deus está lá em cima. Ei, olha para cá, rapaz, eu sou o teu Deus, eu vou te dar um dia melhor do que esse. Fique em paz, levante os teus olhos, entenda que o que eu tenho para você, ainda que não seja no seu tempo, é coisa grande. Então, irmãos, levante a sua cabeça, tem bênção grande aqui para os irmãos. Levante a sua cabeça, olha para o alto. Deus tem vida nova para te dar, Deus tem um novo tempo para te dar. Eu não sei quando, mas se você crer nele, se for a vontade dele, esse tempo vai vir em nome de Jesus. Recebe aí, irmão. O crente não pode ser desesperançado, ou seja, o crente, ele é proibido de não ter esperanças. O salmista disse num dos versículos do Salmo: por que estás abatido a minha alma, e por que te perturba dentro em mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. A certeza que esse salmista tinha de que Deus ia mudar a sua sorte, fazia com que ele conversasse com a sua alma. Então, que me perdoe os psicólogos aqui, mas tem uma hora que quando vier bater a tristeza, conversa com seu coração, conversa com sua alma, porque eles são enganosos. Diz assim: oh minha alma, meu coração, aquieta aí, rapaz, aquieta aí, moça, essa notícia ruim que veio, essa traição que sobreveio sobre você, essa decepção, essas pessoas que te causaram mal, isso não é nada. O seu Deus tem um colo para te dar, o seu Deus tem amor para te dar. Olha para o alto, meu irmão, coloque a sua esperança nele, porque ele é infalível, ele é imutável, e se ele diz que ele te ama, se ele diz que ele tem o melhor para você, ele vai cumprir. Mas os que esperam do Senhor renovarão as suas forças, subirão aos céus como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa vida está machucando a gente, está nos cansando, está nos decepcionando, mas se você espera do Senhor, as suas forças serão renovadas. Irmãos, isso não é uma mensagem de autoajuda, isso aqui não é uma mensagem de empolgação, isso aqui não é uma coisa para te deixar felizinho. Eu estou falando de verdades bíblicas, eu estou confirmando na palavra o que Deus tem falado para você. Toma isso, não vai para casa derrotado hoje, não saia daqui entristecido. Aproveita esse culto maravilhoso que nós tivemos aqui, esse louvor empolgante, esse louvor cheio de fogo, saiu aqui hoje. Leva para casa essa porção, irmãos, guarda no seu coração o que foi dito aqui hoje, o que foi falado. Não deixe que segunda-feira de manhã destrua o que Deus fez hoje por você aqui. Quando você dormir, virá terrível segunda-feira, e aí quando você acordar, você fala esse salmo aqui, se é o seu caso, viu? Guarde esse salmo aqui, grite para você mesmo. Se você puder, grite em voz audível dentro do seu quarto, não deixa ninguém se assustar não. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Salmo 42:11. Leva esse salmo para casa hoje, irmão. Minha irmã, leva esse salmo para casa hoje. Guarda ele. Eu vou dizer mais: se você toma hoje um remédio, um antidepressivo, sabe qual é o meu conselho? Pega esse versículo, escreve ele, anota, imprime, faz do jeito que você quiser, deixa a Bíblia aberta, bota o seu remédio, não para de tomar não. Mas põe o seu remédio do lado dele, e na hora que você for ingerir um antidepressivo, você diz assim: eu vou ingerir porque o médico me disse, mas eu vou falar para minha alma, você está enganada, espera em Deus, e esse tempo vai passar, essa chuva vai passar, essa tempestade vai se acalmar. Não há tempestade que não passe, não há noite que não se irradie o dia sempre vence a noite. Meus irmãos, se você está em Cristo, você tem esperança de um dia melhor. Eu vou tomar esse remédio hoje com o Salmo 42. Toma um remédio e diz assim: minha alma, não se abata não. Eu quero ver se daqui a um tempo, antes desse médico prever, se você não vai parar de tomar esse remédio.
em nome de Jesus. Por último, é proibido para os crentes terem medo. E os irmãos vão entender o que é medo. Não é que você vai pegar o carro a 180 km por hora e não vai ter medo, não. Além de estar fora da lei dos homens, da nossa legislação, você está correndo risco de vida. E o medo é uma condição, um sentimento inerente do ser humano. Não é isso, é viver em medo. Viver em medo. E vai ficar para nós agora como último versículo nessa noite. Nós vamos encerrar esse culto ouvindo da boca de Deus, que está me usando hoje para te falar o que Deus falou com Josué, o maior guerreiro da Bíblia. Glória a Deus. Josué 1, versículo 9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Flamarion. Viu, Dani? O Senhor teu Deus é contigo por onde você andar, por onde seus filhos pisarem, o Senhor Deus é com eles. Fica tranquilo, por onde você pisar, o Senhor vai estar contigo. Viu, jovens, adolescentes aqui, não ouçam as mentiras que o mundo fala com vocês. Ouçam o que Deus está dizendo nessa noite. Ele te mandou ser feliz, Ele te mandou ser intrépido, Ele te mandou olhar para cima. Então olha para cima, seja forte, seja corajoso, não temas, não te espantes com esse mundo maluco que nós estamos vivendo. O Senhor, o nosso Deus, é conosco por onde nós andarmos, por onde nós pisarmos os nossos pés. Eu e a minha esposa chegamos aqui, o Senhor nos falou aqui esses dias atrás: sai do carro. Aqui numa das entradas aqui, nós saímos do carro e o Senhor falou: bata o pé nessa terra, porque nada, nenhuma entidade demoníaca, nenhum vício, nada pode suportar os pés dos que anunciam as boas novas. E nós vamos marchar nessa terra, nós vamos curar esse povo, nós vamos mudar esse tempo, porque nós temos sobre nós um ID, nós temos sobre nós uma força, nós temos sobre nós um poder que é dado do céu. Meus irmãos, não se assombre, não se espante. O nosso Deus é Deus de batalha, é Deus de espada desembanhada. Toma essa espada na sua mão, faz um gesto profético, levanta a mão, assuma essa espada, comece a dar espadada no ar. Vai lembrando daquilo que é problema na sua vida, vai espadando, vai, Senhor, em nome de Jesus, dá espada para esse povo nesta noite. Toma, meu irmão, nessa mão, essa espada, e vai, chega na sua casa, vai dando espadada. Vitória sobre os terrenos, vitória sobre os territórios, vitória sobre esse tempo, vitória sobre a doença, vitória sobre os problemas da mente, vitória sobre o desemprego, vitória sobre os vícios. Glória a Deus, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos.